Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos, você está no canal Categorias de Base e hoje eu vou falar com vocês de dois erros que vocês não devem cometer porque isso pode acabar com a carreira do teu filho, pode frustrar a carreira dele de jogador de futebol ou retardar cada vez mais. E o retardar, a gente sabe que futebol é corrida contra o tempo, se retardar o tempo passa, chegou o terceiro ano de sub-20, já fica quase que impossível para o cara se tornar um jogador profissional, tá bom? Vai ter tonto que vai vir aqui embaixo e vai falar, mas o Bruno Henrique, mas o Leandro Damião, você não é Bruno Henrique, você não é Leandro Damião, beleza? Então vamos lá, você não está dentro pode ser que você esteja dentro de 1%, mas a grande maioria não vai estar dentro desse 1%. Quem são esses 1%? 1% são aqueles que conseguem chegar a jogar em clubes de Série A, em clubes grandes, entrar nas categorias de base de clube grande. E eu vejo um romantismo muito grande, tem outras pessoas também que têm trabalho parecido com o meu, que falam de categoria de base, mas eles romantizam muito a coisa, né? E vendem uma ilusão que muitas vezes não é a realidade, ou seja, que não é a realidade, porque se é uma ilusão, não é a realidade. Do futebol de base hoje. Então se fala muito de clube grande e tal. Gente, antes de continuar aqui, se inscreve no meu canal, dá aquela curtida, beleza? Se inscreveu aí, posso continuar? Curtiu? Beleza. Também vou deixar meu Instagram aqui embaixo, que é o Instagram do canal, onde eu faço stories todos os dias. Eu publico muito mais conteúdo lá, beleza? E também nós estamos na Copa Canal Categorias de Base acontecendo, né? Você vai assistir os jogos ao vivo da Copa lá pelo canal. Então o pessoal romantiza muito, e é importante você saber, pai, atleta, que 1% só que consegue chegar em um alto nível de rendimento e jogar em clubes grandes e ter um bom salário. Então, essa não é a realidade. E o pessoal acaba vendendo, gente, tem gente que até vende curso, como o seu filho vai ser um jogador de futebol, como fazer o seu filho virar o profissional de futebol, como no seu... dando receitas que na verdade essa conta não fecha, essa receita aí não adianta. Justamente por causa dos números, do 1%, né? Então 1% dos garotos conseguem chegar em clube grande. Então muitos pais, por alguns motivos, por exemplo, por ego, né? Por achar que, porque o meu filho tem que jogar no Corinthians, ele tem que jogar no Internacional de Porto Alegre, ou no Grêmio, só quer time de Série A. E aí, leva o filho dele na peneira, o filho dele não passa e ele sai falando mal da peneira, fala que é marmelada. Eu tô cansado de ouvir isso daí já. Outra coisa que o pai tem que entender é que às vezes o pai pensa que porque o filho dele fez os gols na escolinha, ou porque ele consegue jogar bem na escolinha, ou até no condomínio, não significa que ele vai se desempenhar, que ele vai performar, que é uma palavra muito usada hoje no futebol de base, que ele vai performar ali entre os outros atletas. Ei, teu filho ele pode ser bom jogando ali em uma escolinha que treina 2 vezes por semana, 1 hora. Coloque ele em uma semana de treinamento ali para jogar contra uma base, por exemplo. Meu filho é bom demais. Coloque ele para fazer uma avaliação demais na base. Ele é bom demais para poder jogar 2 vezes por semana, 1 hora. Agora coloque ele para treinar com os garotos que treinam todos os dias, 2 horas de segunda a sexta, faz musculação, tem uma alimentação regrada, uma alimentação específica, tem descanso, tá focado naquilo ali há muitos anos. Cara, teu filho não vai nem encostar na bola. Tá? Se ele pegar uma semana de avaliação, primeiro dia geralmente é o físico. Muitos desses já são reprovados no físico já, porque na hora de fazer o físico o cara não sabe nem andar, quanto menos ele correr. Quanto menos ele correr em alta intensidade. Então, a corrida que o teu filho faz na escolinha não é a mesma corrida que um clube de base quer. Por isso que tem que haver essa transição de escolinha, CFA, projetos, que aumenta a intensidade do treino, aumenta o tempo de treino, para dar mais condições dele se tornar um jogador de futebol de base, ir disputar uma vaga na base. Então, isso acontece muito, o pai acha que o filho dele joga muito, que meu filho é jogador muito bom. O pai ele tem que ter essa percepção. O cara, às vezes o cara ele é clubista, né? Meu pai gosta de futebol, entende de futebol. Ele é clubista, ele entende do jogo de Série A, do time que ele torce. Agora, entender de categorias de base é uma situação muito complexa, bem diferente, porque lá nós estamos falando de quem já chegou. Aqui na base nós estamos falando de quem ainda quer chegar. Então esse é o primeiro erro, esses pais egocêntricos e pais que muitas vezes não enxergam que o filho dele tem jogador para todos os tipos, tem para Série A, Série B, Série C, Série D. Então, a que nível de jogador que o teu filho é? Ele é de Série A? Porque se ele não é um jogador de Série A, ele é um jogador de Série B, e você está o tempo inteiro querendo que ele jogue em time de Série A, você vai frustrar o objetivo dele. O certo é você lutar para que ele entre, se ele conseguir entrar em um time de Série B, crescer lá dentro e aí para a Série A. Então esse é um dos grandes erros que os pais cometem, né, em relação aí às categorias de base com os teus filhos. Vamos lá para outro erro muito comum, que aí é um tiro no pé, que você erra, um grande erro dos pais, esse daí, e aí ele já queima o filme do filho dele rapidinho. Deixa eu falar um negócio para você, pai, treinador de clube não ouve pai, tá? Quer mais um segredo da base? Treinador de clube não ouve pai, comissão técnica não ouve pai. Você pode chegar lá e falar que teu filho é o melhor do mundo. Eles não vão dar ouvido para isso daí.
Treinador de clube, ele ouve observador técnico, ele ouve empresário, que já olhou o atleta antes e viu se o atleta tem condição ou não. Seu filho pode ser o Neymar, do condomínio. Agora, tirou o pé do condomínio, meu, às vezes ele não consegue ser nem um jogador de série D, né? Nem um varziano. Então, outro erro, nunca tente chegar em um observador, um treinador de clube ou até mesmo um empresário falando que teu filho joga muita bola, que ele é bom de bola. Porque a primeira coisa que eles vão fazer, cara, é te recusar. Às vezes você chama o cara no Instagram, no WhatsApp, né, fala colheiro e tal, conta aquela história toda que seu filho é o pica, aí o cara nem te responde. Porque os caras não observam assim, eles não veem desse jeito, cara. Eles querem ver o jogador, eles vão lá ver, eu tenho que ter um material, eles vão lá assistir. Um breve resumo aqui, poucos dias atrás aconteceu esses dois fatos aconteceram no mesmo dia. Um pai lá do interior do Nordeste lá querendo que eu arrumasse alguma situação pro filho dele, eu tava sabendo de uma, só que o filho dele tinha que passar, que era um time do interior, né, de Minas Gerais, e ele, não. Eu pedi o currículo do filho dele, o filho dele não tinha currículo nenhum, jogou em lugar nenhum. Pedi um vídeo, um jogador comum, como qualquer outro que tem por aí. Ou seja, como qualquer outro não, tem muitos igual ele. Falei pra ele, ó, tem essa situação pra ele começar ali e tal. Não, mas arruma um clube grande pra ele aí. Bom, nem respondi mais ele. Passado meia hora, mais ou menos, esse cara me chamou no Facebook. Aí me chamou outro pelo WhatsApp depois. O cara veio super educado, numa humildade grande, falou do filho dele, que queria buscar uma oportunidade pro filho dele e tal. Pela educação e abordagem dele, eu falei, tá, mas qual que é o ano do garoto? Tem algum material dele, alguma coisa? Ele pegou e passou um relato do garoto. Pô, o garoto já jogou 3 campeonatos paulistas. Pô, o garoto passou em clube de Série A aqui em São Paulo. Só que em momento algum o pai dele veio com soberba, com arrogância, querendo, né, que colocasse o filho dele em clube grande. Muito pelo contrário, ele queria a oportunidade que tivesse. Quando eu vi o currículo do garoto, eu falei, bom, esse garoto ele não cabe nesse time do interior. Falei, segura um pouquinho, nós vamos tentar arrumar alguma outra coisa para ele aqui em São Paulo, porque é um garoto que pode jogar em times aqui de São Paulo de Série B ou até de Série A. Né? Então, nesse daí a gente deu mais uma atenção e eu acabei encaminhando o material e o telefone do pai para um empresário e eles estão resolvendo lá. Então, nunca cometa esse erro. Nunca cometa esse erro. Não vá nesse romantismo achando que começa por clube grande e também não acha que porque teu filho é o Neymar do condomínio, onde ele joga com 4 garotos contra ele, que chega lá fora ele vai conseguir jogar, beleza? Então vai na humildade, vai na tranquilidade, não cometa esses erros, comece pelos clubes menores, se tiver chance de clube maior, entrou logo, beleza? Não, meu filho era de clube grande e tal, perdeu, saiu do clube, não tem problema, volta, tenta um clube um pouco abaixo, retoma ali o nível de futebol dele para ele buscar um espaço em clube grande, é assim que funciona o futebol de base, não se ilude não, valeu, forte abraço.